Primeira leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Paulo se dirige aos coríntios sobre o modo de proceder de tal forma que a fé em Cristo se torne referencial, a ponto de ver, compreender toda a realidade de modo diferente, a partir do Espírito de Deus, não mais a partir do modo comum ao mundo ver as coisas, egoísta, carnal e com dureza de coração. Ele fala às pessoas que têm dificuldade em superar a tentação tão comum de pensar primeiro em si mesmo, de ver os outros e as coisas como utensílios a meu serviço, dificuldades que em nós permanecem como desafios exigentes ainda hoje. Não se trata de fazer uma dicotomia entre as coisas de Deus e o mundo, entre pessoas espirituais e as mundanas. Trata-se, sim, de valorizar que o cristão precisa fazer, que transformam a própria realidade em espiritual. Transformam, não excluem ou desprezam. É um texto bastante denso em que Paulo usa dessas oposições para valorizar a conduta do cristão como inspiração divina, o que pode parecer loucura para os que não estão nessa dinâmica, para os que não são espirituais ou inspirados por essa fé. Ao mesmo tempo, isso questiona nossas motivações e princípios hoje. Somos movidos pelo Espírito de Deus em nossas escolhas ou atitudes? Ou nos move o espírito egoísta e mesquinho de quem só pensa em si e em tirar proveito dos outros? Nossa fé consegue iluminar os passos que damos diariamente no trabalho, na família, com os amigos? Ou restringimos a fé a momentos e lugares que a aprisionam?